Na biologia, a morte é um interruptor. Desligou, acabou. O coração para, as células sufocam. O frio chega. É um processo linear e irreversível e, acima de tudo, previsível. Mas no mundo do crime, a morte às vezes é apenas uma vírgula, uma pausa dramática antes de algo muito pior acontecer. Em 1997, na cidade de Bradenton, Flórida, essa lógica foi testada ao limite. O que parecia ser o descanso eterno de um homem esquecido pela sociedade tornou-se, na verdade, o início de um dos casos mais perturbadores da história forense americana. E não estou falando de fantasmas arrastando correntes, o horror aqui é puramente humano. Tudo começa com uma premissa que desafia a sanidade de qualquer investigador. Como um homem que já foi declarado morto, velado e enterrado sob toneladas de terra pode aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo? E pior, como uma parte dele pode estar vivendo uma segunda vida macabra enquanto o resto apodrece no escuro? A resposta para isso exigiria que a polícia fizesse algo que vai contra todos os instintos de respeito humano: abrir uma cova recente. E o que eles encontrariam lá dentro, ao levantar aquela tampa de madeira barata, não era apenas um cadáver violado. Era um arquivo, um depósito de ódio e desespero, escondido no único lugar onde ninguém jamais pensaria em procurar, dentro da própria carne de um morto. Mas para entendermos como chegamos a esse cenário grotesco de exumação à meia-noite, precisamos voltar alguns dias, para uma manhã clara, na beira de um rio calmo, onde algo que jamais deveria ter saído da terra decidiu aparecer para tomar um banho de sol. Rio Manatee. Um curso d'água escuro e lento que corta a Flórida como uma cicatriz líquida. É o tipo de lugar onde os locais vão para pescar, pensar na vida ou, ocasionalmente, se livrar de coisas que não querem mais. Mas naquela manhã de novembro, o rio decidiu ser seletivo. O capitão Jeffrey Lewis, um veterano que já tinha visto o pior que a humanidade tem a oferecer, recebeu um chamado que parecia trote. Um pescador, com a voz trêmula, jurava ter visto uma mão humana acenando para ele na margem. Não um corpo, apenas uma mão. Ao chegar ao local, a primeira reação do capitão foi o ceticismo padrão. Na Flórida, partes de corpos em rios geralmente têm uma explicação simples e brutal. Jacarés, esses répteis são as máquinas de triturar da natureza. Só que, ao se aproximar daquele objeto pálido encalhado na areia, Louis sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com o vento frio. A mão estava ali, inchada pela água, cinza, com a pele começando a se soltar. Mas o pulso, o corte no pulso, era a antítese da natureza. Era reto, liso, cirúrgico. Não havia as bordas irregulares de uma mordida ou o rasgo de uma hélice de barco. Alguém com uma ferramenta afiada e uma mão firme havia separado aquela extremidade do seu dono. A polícia vasculhou quilômetros da margem, mas não achou o resto do corpo. O rio não tinha levado um homem. Alguém tinha jogado apenas um pedaço dele fora. Isso mudava tudo, de acidente para crime, de tragédia para aberração. Agora, temos um problema técnico. Uma mão que fica submersa por dias não é apenas um pedaço de carne, é uma esponja em decomposição. A pele humana sofre um processo chamado maceração. A epiderme começa a se soltar da derme, como uma luva molhada. Para os peritos do laboratório, tentar tirar uma digital pressionando aquele dedo mole contra o vidro seria inútil. A identidade daquele dono estava literalmente derretendo. Foi preciso recorrer a uma técnica que exige estômago forte. A técnica da luva. O perito precisa remover cuidadosamente essa pele solta do dedo do cadáver e inserir o seu próprio dedo dentro dela. É um trabalho de paciência mórbida. Devolver a humanidade a um pedaço de tecido morto apenas para que ele possa apontar para o nome. E incrivelmente funcionou. O computador processou. As luzes piscaram. Então, o sistema cuspiu um nome, um match perfeito, vitória da ciência. Certo? Errado. Por quê? Um nome que apareceu na tela transformou uma investigação de homicídio em algo que a ciência não conseguia explicar. O nome era Willie Suttle. O capitão Lewis e sua equipe sentiram aquele alívio momentâneo. Identificar a vítima é 90% do caminho. Só que, ao puxarem a ficha completa de Willie Suttle, o procedimento padrão bateu de frente com um muro. Willie não estava desaparecido. Para o estado da Flórida, Willie Suttle já não existia mais. O sistema mostrava que ele havia falecido 5 meses antes, causa da morte natural. Local do óbito, hospital local. Destino do corpo, enterrado no cemitério de Bradenton há quase meio ano. O capitão Lewis encarou o relatório e depois a mão na mesa. A matemática não fechava.
Como a mão esquerda dele estava fresca o suficiente para fornecer uma digital, havia apenas uma opção lógica e sombria. Alguém tinha ido até o cemitério e perturbado o sono de Willie. Louis sabia que precisava de um mandado judicial e de paz. Eles iriam desenterrar Willie Suttle. Mas antes de pegarmos as pás, precisamos entender onde estamos pisando. A economia da morte, Willie Suttle, em vida, foi um indigente. Um homem invisível. O tipo de pessoa que, se desaparecesse, o mundo levaria semanas para notar. E essa invisibilidade é uma moeda valiosa para predadores. Do outro lado, temos Paula Green, dona de uma funerária local que estava falindo. As contas se acumulavam, os clientes sumiam e o desespero financeiro começava a corroer sua racionalidade. Quando o dinheiro acaba, a moralidade costuma ser o primeiro item a ser vendido. Paula olhava para seus concorrentes, prosperando, e sentia uma injustiça cósmica. Ela precisava de uma vantagem que nenhum plano de negócios poderia oferecer. E foi nesse ponto que o corpo do indigente Willie Suttle deixou de ser um ser humano e virou uma oportunidade. Um veículo para algo que Paula acreditava ser mais poderoso do que o dinheiro: o controle sobrenatural sobre a vida e a morte de seus inimigos. Voltamos para a noite da exumação. O som das pás batendo na terra compactada ecoava pelo silêncio assustador do cemitério. Era um som seco, quase desesperado. Cada golpe parecia uma violação, um pedido de desculpas aos mortos. Depois de horas de trabalho pesado sob a luz de lanternas, o caixão de Willie Suttle foi finalmente içado. O momento da verdade. Quando a tampa rangeu ao ser aberta, um cheiro denso e adocicado de decomposição escapou, tão forte que fez os homens recuarem. E lá estava ele, Wiley. Pelo menos à primeira vista, mas algo na silhueta dele estava terrivelmente, fundamentalmente errado. O detetive apontou a lanterna. A manga esquerda do paletó de Willie parecia murcha, vazia, como se o tecido tivesse desistido de conter um membro que não estava mais ali. Onde deveria estar uma mão, a mão que segurou ferramentas e cumprimentou amigos, havia apenas um punhado de tecido dobrado. Não havia dúvida. A mão encontrada boiando no rio Manatee era a mão que faltava naquele caixão. Mas o horror daquela noite não parou na ausência. Ele parou no excesso. O abdômen de Willie estava estranhamente volumoso, estufado, como se ele tivesse devorado uma refeição farta depois de morrer, uma festa macabra no além. O tecido do peito do terno estava esticado ao limite, quase rasgando os botões que lutavam para conter o que quer que estivesse crescendo lá dentro. Havia algo dentro do corpo de Willie Suttle que não pertencia à biologia humana, algo que a morte não havia colocado ali. O corpo foi cuidadosamente removido e levado para o necrotério, para uma segunda autópsia que prometia ser ainda mais perturbadora que a primeira. O legista começou pela mão. Um exame cuidadoso do pulso revelou marcas de serra, pequenas ranhuras no osso que contavam uma história de violência pós-morte. O corte tinha sido feito antes do enterro, o que confirmava a suspeita da polícia. A mutilação aconteceu dentro da funerária. Wiley foi enterrado incompleto, mas a verdadeira anomalia, o verdadeiro pesadelo, estava no torso. Quando o legista fez a primeira incisão na cavidade torácica, não houve o som esperado de tecidos moles sendo cortados. Em vez disso, o bisturi bateu em algo duro. Ao abrir o peito, o som de objetos caindo na mesa de metal foi seco, um barulho de plástico e tecido. Não havia órgãos ali. O coração, os pulmões, o fígado. Tudo tinha sido removido. O espaço vazio tinha sido preenchido, transformado num compartimento secreto. Alguém tinha usado o corpo oco de Willie Suttle como uma mala. Dentro dele, havia exatamente 12 itens estranhos, grosseiramente enfiados na caixa torácica. Não eram pedras, não eram armas, eram bonecos, pequenas figuras humanas, feitas à mão, costuradas com tecido barato e recheadas com algodão. Bonecos de voodoo, e para completar o cenário de terror, em cada um dos 12 bonecos havia alfinetes e agulhas enferrujadas espetadas em pontos vitais. Coração, cabeça, olhos. Presos por esses mesmos alfinetes, havia pequenos pedaços de papel, dobrados e amarelados, com nomes escritos em uma caligrafia apressada. Não eram nomes de demônios antigos ou entidades sobrenaturais. Eram nomes de pessoas comuns, pessoas de Bradenton, na Flórida. A lista de passageiros macabros dentro do corpo de Willie era quem é quem das outras funerárias da cidade. Concorrentes, rivais de negócios, ex-funcionários que saíram em maus termos. Aquilo não era apenas um ato de vandalismo ou uma profanação religiosa sem sentido. Era uma lista de alvos. Para a polícia, o caso era de profanação de cadáver e mutilação. Mas para a mente por trás disso, a mente de Paula Green, era uma forma de tecnologia espiritual.
Paula, a dona da funerária Green, misturou crenças antigas e rituais de voodoo numa tentativa bizarra e desesperada de usar um homem morto como um porteiro para o infortúnio. A crença diz que, ao colocar os nomes de seus inimigos dentro de um cadáver fresco, você amarra o destino dos vivos ao destino do morto. À medida que o corpo de Willie apodrecesse, a vida, a saúde e os negócios de seus rivais apodreceriam junto com ele, uma maldição de decomposição lenta. E a mão cortada jogada no rio? Isso fazia parte de um ritual separado, um ritual de prosperidade. A crença diz que usar a mão esquerda de um cadáver jogado em águas correntes pode atrair dinheiro. Paula tentou transformar Willie Sutton em um correio para o inferno, um carteiro macabro entregando desgraça para uns e fortuna para si mesma. Só que o correio falhou na entrega. A mão, que deveria afundar e levar a má sorte dos concorrentes embora, ficou presa num galho e boiou, trazendo todo o segredo à tona. Quando a polícia bateu na porta da funerária Green, Paula confessou tudo, sem remorso, com uma frieza assustadora. Para ela, eram apenas negócios. Uma estratégia de mercado, por mais profana que fosse. Ela disse aos detetives que escolheu Willie porque ele era um homem simples, sem família próxima na cidade. Ela achou que ninguém sentiria a falta dele, que ninguém se importaria o suficiente para questionar, mas ela estava terrivelmente errada. Os mortos têm direitos e, às vezes, eles têm uma maneira de se fazerem ouvir. Paula Green foi presa. Sua licença funerária foi revogada. A funerária Green fechou as portas para sempre, e sua reputação foi completamente destruída. No fim, o feitiço funcionou de uma forma irônica. Ela realmente conseguiu eliminar um concorrente do mercado. Ela mesma. Se você gosta de descobrir o que a história tenta esconder, de mergulhar nos segredos mais sombrios que o tempo enterrou, inscreva-se agora no canal. E não se esqueça de ativar o sino, porque na próxima semana vamos desenterrar outro segredo que muitas pessoas preferiam que ficasse oculto para sempre. E deixe seu like se essa história te surpreendeu tanto quanto a mim. O caso foi oficialmente encerrado. A mão de Willie Sutton foi devolvida ao seu corpo, e ele finalmente pôde ter um segundo funeral. Desta vez com a esperança de um descanso verdadeiramente em paz. Mas uma pergunta persistente ficou pairando sobre a cidade de Bradenton como uma névoa fria. E as pessoas da lista? Os 12 nomes que passaram 5 meses apodrecendo dentro de um cadáver? O que aconteceu com elas? Saber que seu nome esteve envolvido num ritual tão macabro certamente tem um efeito psicológico devastador. A parte mais perturbadora desta história não é sobre a eficácia da magia, é sobre a fragilidade do nosso descanso final, a vulnerabilidade daqueles que não podem mais se defender. Pense nisso. Se aquela mão não tivesse ficado presa em um galho, se a correnteza tivesse levado para o oceano, o segredo de Willie Sutton estaria seguro para sempre, enterrado com ele. E isso nos leva a uma reflexão desconfortável. Quantos outros túmulos, em cemitérios pelos quais você passa todos os dias, guardam segredos criminosos debaixo da terra? Quantos corpos foram usados para esconder evidências, para enviar mensagens de ódio ou para realizar rituais profanos? Talvez, bem debaixo dos nossos pés, existam milhares de mensagens de ódio, de vingança e de crimes não resolvidos esperando silenciosamente o dia em que a Terra, por um acaso do destino, decida falar